Eu queria saber do Márcio Nakashima, agradecendo a presença dele aqui no estúdio do Hoje em Dia, se estas palavras do doutor Antônio Olim, afirmando que realmente o Misael foi o autor do crime, de certa forma, a certeza da polícia é um alívio para a família nesse momento, Márcio? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Zucatelli. Alívio, sabe, nada alivia a ausência, a dor da perca, né? E a falta que a Mércia me fazendo. Mas é o primeiro passo para que a justiça seja feita, né? E nós vamos aguardar tudo isso daí. Ô, Márcio, o que a Mércia falava sobre o Misael? Por que eles terminaram o namoro? Pelo excesso de ciúmes, pelas essas ameaças, ele foi se tornando uma pessoa violenta, né? Então a Mércia gostava muito dele, mas isso foi decisivo para ela terminar, acabar com o relacionamento. Vocês sabiam dessas ameaças, dessas agressões que ela teria sofrido ou não? Ela guardava para si e vocês só vieram saber agora? Bom, tudo isso nós vamos saber agora, né? A Cláudia chegou a presenciar a Mércia com manchas pelo corpo, mas ela não falava nada, eu mesmo não suspeitava de nada disso. Agora, sobre as ameaças, ela vinha reclamando nos últimos tempos, porque elas foram se tornando cada vez mais intensas e a Mércia chegou a fechar um escritório, né? E esse escritório que ela era sócia dele, ela terminou a sociedade, terminou o relacionamento e montou um escritório. E ele começou a ir até esse escritório, ele teve sondando, ficava cercando ela na hora de ir embora, e aí ela resolveu fechar. Não teve um sábado, ela resolveu às pressas até. Falou, Márcio, nós precisamos fechar hoje mesmo. Ela falou com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, Márcio, depois a gente conversa. A Mércia precisa fechar aquele escritório, precisa retirar as coisas dela hoje e tem que ser agora, né? Eu não tinha nem preparado eu estava. E tem que ser agora, e nós fizemos toda a mudança de desmontar. Chamei alguns amigos, chamei algumas pessoas para fazer o transporte, e ele contratou algumas pessoas para auxiliar. Nós desmontamos o escritório, retiramos todos os móveis, tudo isso em 2 horas. Márcio, essa certeza que a polícia tem hoje do responsável pelo assassinato, a família sempre teve? Não. Nós sempre suspeitamos. Isso, né, por causa da ameaça, por causa de tudo, pelo histórico que vinha acontecendo. Mas certeza não. E veio confirmando assim, né, depois com as investigações. Mas depois que a Mércia desapareceu, nós achamos estranho o seguinte. Eu procurei, junto com o meu tio, né, o Misael, e ele não quis nos atender, né? E ele procurou um amigo dizendo que fazia 30 dias que ele não falava com a Mércia, que ele não via a Mércia. E fazia 15 dias que ele nem falava com ela. A última vez que ele havia conversado foi pelo MSN, no computador, há 15 dias. Né? E quando eu fiz o boletim de ocorrência no 6º DP de Guarulhos, ele procurou um amigo, falou isso, e depois ele já falou diferente. E aí nós começamos a falar, poxa, alguma coisa está errada, porque ele não quis falar com a gente. Ele correu, aí nós conversamos com a secretária dele, ele disse que na segunda-feira ele estava doente, não tinha ido trabalhar. Na terça-feira eu fui também, nós fomos novamente atrás dele. Ele não quis falar com a gente, não quis nos atender, foi extremamente ignorante, né? Não quis falar, deixou recados, né, lá. E, assim, aquela suspeita que nós tínhamos hoje, infelizmente, né, se confirma, se palavra confirma. Da polícia. Celso, eu queria aproveitar a presença do Alexandre, que é o advogado da família, para perguntar o que mudou agora que o vigia, o Evandro, foi encontrado. Mudou alguma coisa? Vocês têm mais certeza de tudo? A polícia também tem essa certeza? Olha, veio ratificar tudo que já havia sido feito até então. Muito se falou que o Evandro, né, voltou atrás, mudou a versão, foi ouvido na madrugada. Isso não é verdade, porque na realidade o Evandro negou inicialmente, porque não havia sido apresentado nada para ele. Quando o delegado Antônio de Olim chegou lá em Sergipe e apresentou as provas que já havia contra o Evandro, colocando o Evandro, inclusive, na cena do crime, ele não teve outra solução senão admitir a participação. Então, óbvio que o depoimento do Evandro é importante, mas ele confirma o que já constava no inquérito, né? E a certeza hoje, realmente, ela é muito grande, por minha parte, inclusive, que atuo nesse processo já há 30 dias,
de que o Misael e o Evandro efetivamente mataram a Mércia. E por que não foi pedida a prisão preventiva ou temporária do Misael antes? A postura do Misael até então era uma postura de dizer, olha, estou aqui à disposição da justiça, estou me apresentando. Se bem que na primeira vez que ele foi ao DHPP, a delegada pediu a chave do carro dele para fazer uma perícia. Nessa hora ele desapareceu da delegacia, deixando para trás inclusive a carteira profissional lá, que já estava na mão da delegada, de uma forma absolutamente suspeita, mas mesmo assim se teve toda a cautela de não incriminá-lo, né, desde logo, para dizer, olha, estão querendo me incriminar. Não é nada disso. A polícia fez um trabalho correto, cauteloso, a família recebeu uma série de informações, várias delas foram apuradas, teve gente até que chegou a ser preso para averiguação, e isso se mostrou que não era por ali, né? Foram se descartando as hipóteses. E a hipótese que a família suspeitava desde o início, infelizmente, a família lamenta, porque não gostaria que uma pessoa do relacionamento da Mércia, que a Mércia já gostou muito, né, fosse capaz de fazer uma coisa dessa. Ninguém gosta de acreditar numa coisa dessa. Doutor Alexandre, esse questionamento do advogado, do Misael, sobre um depoimento tomado durante a madrugada, sem a presença de um advogado, isso pode abrir brechas para algum questionamento? De forma nenhuma, Zucatelli. De forma nenhuma. Primeiro que esse depoimento não foi na madrugada, esse depoimento foi gravado, esse depoimento tinha a presença de um advogado, esse depoimento, como já veio ao ar, inclusive, foi feito com muita tranquilidade. O Evandro, ele fez admitir o que já estava provado contra ele. Tinha contra ele um amigo dele que havia recebido uma ligação, que havia marcado um encontro com ele, tinha o mapeamento das ligações do celular do Evandro, que o colocavam tanto em Nazaré Paulista quanto próximo à casa da Mércia, contrapondo tudo aquilo que ele havia dito inicialmente, que ele estaria trabalhando até as 8 horas da noite. Ou seja, essas informações foram colocando por terra qualquer tentativa de negativa de participação por parte dele. Quais são os próximos passos agora da polícia? Claro que acho que o principal passo exatamente nesse momento é prender o Misael, já que ele está sendo procurado. A partir daí, o que acontece? Olha, com a prisão ou não do Misael, agora essa semana certamente os laudos serão concluídos e a gente vai ter o encerramento do inquérito policial e posteriormente já vai iniciar a ação penal, na qual nós estaremos atuando como assistentes de acusação, né? E ainda que o Misael demore 1, 2 dias para ser preso, uma semana, eu tenho certeza que a população vai ajudar, inclusive, nessa localização do Misael. Ele vai ser indiciado, se não diretamente, indiretamente, e vai ser processado por esse crime horroroso. O que tem nesses laudos? O que teria nesses laudos? Não, os laudos, na realidade, eles complementam. É necessário, por exemplo, para provar que a Mércia morreu, um laudo. É óbvio que a Mércia morreu, mas a causa da morte, as circunstâncias, isso vai ser reduzido a termo num laudo necroscópico. O IML está fazendo exame necroscópico e a perícia do IC, do Instituto de Criminalística de São Paulo, está fazendo uma série de exames no carro, alguns que podem, inclusive, colocar mais ainda a prova de que o Misael estava na cena do crime, o que já está provado por outros meios, mas o laudo ele vem complementar essa investigação. Quais são os meios que provaram isso até agora, doutor? O que provou isso? A localização é rastreamento do celular? É isso? Uma coisa que ele não esperava é que o carro dele próprio fosse a testemunha principal contra ele, que o colocou próximo da casa da vítima. Por conta do GPS? Por conta do rastreador. Aquele rastreador que a seguradora coloca, aquilo ali foi algo inesperado, né? O crime perfeito não foi perfeito porque ele próprio começou a deixar rastros. Deixou rastros pelo rastreador, deixou rastros por conta da pessoa que participou, que é o amigo dele. O amigo dele, por sua vez, falou com um terceiro que veio a se manifestar. Ou seja, todas essas coisas foram deixando com aquela história dele inicial, de negar a autoria. Ele contava que o carro nunca seria encontrado, não contava que teria um pescador que Deus colocou ali para ver onde o carro foi jogado. Tudo isso, a pessoa que comete um crime desse pensa que vai sair impune, mas nesse caso não saiu. Em parte, obviamente, pelo trabalho da família, somado ao trabalho da polícia. Nós estamos na linha também com o advogado do Misael, ele entrou em contato aqui com a nossa produção e ele também quer conversar aqui com a nossa equipe. Eu agradeço muito, doutor Haddad, pelo contato, por ter entrado em contato com Hoje em Dia. Advogado do Misael. Doutor Haddad, bom dia, obrigado por conversar com a nossa equipe. Oi, bom dia. Queria cumprimentar todos do Hoje em Dia, o Zucatelli, doutor Alexandre do Municipal, o Márcio Nakashima, doutor Márcio Nakashima.
e dizer o seguinte, eu agradeço a oportunidade de falar, só queria dizer o seguinte, hoje, num site de grande repercussão, saiu uma entrevista para o advogado do Evandro, constituído, o Dr. José Carlos, que eu tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã, depois que eu li isso, fiquei estarrecido, mas não surpreso com o que ele falou. Ele afirma categoricamente, eu gostaria que o doutor Alexandre, que é um advogado, e ele tem um mundo público de trabalhar com a legalidade, que ele ouvisse o que eu vou falar e depois fizesse o comentário dele. Simplesmente há indícios que houve tortura psicológica e física do Evandro naquela noite de julho. Aliás, é um dado. Isso um dia vai ser descoberto. O que aconteceu na madrugada de 9 de julho na delegacia de Sergipe, quando esse Evandro foi interrogado? Não tinha advogado. Eu tenho a cópia do depoimento do Evandro, foi assinado só pelos bacharéis. Ninguém presenciou o depoimento, de forma como se o delegado se julgasse um Deus, uma pessoa acima do bem e do mal, que pudesse pegar e obrigar alguém a acusar alguém. Se um Israel for culpado, que seja condenado, mas dentro da legalidade. É isso que eu quero, só isso, dentro da lei, num trajeto normal, retilíneo, não um trajeto obscuro como na época dos porões da ditadura. Por que chamavam porões? Porque não eram porões que eram colhidos depois, é porque era feito na madrugada, sem um contraditório, sem o direito da pessoa ter. Ele afirmou em rede nacional que não era ele, um depoimento crível, com detalhes, e de repente ele muda um depoimento, no mínimo é suspeito. O doutor Alexandre é advogado da família, eu entendo a posição dele, mas ele sabe que isso aí vai criar uma dúvida na hora que estiver estabelecido o contraditório. E o advogado dele fala que o Evandro disse, eu tive que mudar o depoimento. Eu fui coagido. Está lá, é só ler nesse site. Está lá. E o advogado dele falou e confirmou para mim pessoalmente. Então, eu só quero assim, se quiser chegarem a provas com o Misael culpado, chegue-se. Por isso que o Misael se recusou a se apresentar. Porque ele falou para mim, ele falou, esse rapaz mudou o depoimento que a polícia torturou. Eu não vou me apresentar. É um protesto meu contra uma arbitrariedade imensa dessa. E ele não está foragido, Misael, como estão se dizendo. As pessoas sabem, os juristas sabem quando falam isso. Ele está homiciado. Decisão do ministro Marco Aurélio de Mello. Todo cidadão com a prisão decretada não pode ser considerado foragido enquanto tiver recurso cabível. É decisão do Supremo Tribunal Federal, o doutor Alexandre não vai me contestar, é decisão do STJ. Nenhum juiz pode negar o pedido de liberdade dele, baseado que ele fugiu. Se negar o STJ, o STF vai derrubar. Porque é um direito natural da pessoa não se apresentar. Então era só isso que eu gostaria de dizer. Doutor Haddad. Agradeço se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Não, temos sim. Doutor Haddad, duas coisas só para a gente esclarecer o telespectador. Estamos conversando com o doutor Haddad por telefone, é advogado do Misael. O doutor Haddad entrou em contato com a gente. Hoje em dia abre espaço para todas as partes, para que todos possam se manifestar, para que todos possam colocar o seu lado neste caso. Doutor Haddad, o que o senhor vai fazer então em relação a este depoimento que foi colhido do Evandro? O senhor vai questionar isso legalmente de que forma? Bem, primeiro, Celso, o requisito do juiz plantonista, que a polícia agiu, fez tudo certo, até para o juiz plantonista, eu respeito a decisão dele, mas eu não concordo de forma alguma, ele alegou mérito para decretar a prisão. O Misael estava solto, eu quero que todo mundo entenda, o doutor Alexandre é um ótimo advogado, uma pessoa ética, ele vai concordar comigo. Não por mérito dele ser culpado, ele já falou que indícios já suficientes para uma eventual decretação de uma prisão, mas era porque ele estava preenchendo os requisitos do 310 e continua. Ele estava fora de Guarulhos, quando a polícia chegou, a toalha dele estava molhada em cima da cama. O carro dele na garagem. Ele não está fora do Brasil, ele não tem passaporte. Ele vai se apresentar no momento oportuno quando eu esgotar os meus recursos. É um direito. Por quê? Num caso de repercussão pública desse, a pessoa vai se apresentar para virar um troféu, para ferir a dignidade, independente de ele ser o criminoso mais bárbaro do mundo, a pessoa poderia ser ele ser uma pessoa assim, psicopata, mas tem que se respeitar. O réu é coisa sagrada. Isso é um brocádio jurídico que tem que ser respeitado por todos os advogados, seja de acusação, de defesa, quem for. Sabe disso. Não pode ser exposto à fúria ensandecida de câmeras de televisão, de imagem, antes de uma condenação transitada em julgado. Isso que eu evitei. Israel, quando for se apresentar, se eu não conseguir livrá-lo na justiça, e eu tenho convicção que eu vou conseguir, se eu não conseguir livrar, ele vai direto para o presídio e não vai ter circo. Entendeu? Eu não vou oferecer meu cliente como um troféu na mão do delegado depois de colher o depoimento dele. Porque não é pelo mérito que ele estava solto. Mesmo que ele confessasse o crime hoje, Celso, o doutor Alexandre, eu estou ficando sempre ele, que é um advogado, ele vai depois poder falar. E não era o mérito, era a questão dele estar comparecendo espontaneamente, os requisitos do 310 do Código de Processo Penal. Por isso o juiz titular do inquérito vai analisar novamente o que o juiz plantonista fez. Que havia realmente a necessidade da cautelar só em cima de um depoimento, independente desse depoimento
fórceps ou não, independente desse depoimento ser verdadeiro ou não. Até com a eventual confissão do Misael não caberia prisão. É isso que eu vou argumentar no meu recurso. Eu tenho comigo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça. Então, quer dizer, eu estou dentro da lei, eu estou agindo dentro da lei. O Misael está oculto, homiziado para a Justiça. Agora, se as pessoas querem chamar ele de foragido, tudo bem. Eu não vou apresentar ele numa prisão por decreto ilegal. Então, claríssimo. Os advogados fazem isso até de forma corriqueira. É que é um caso de repercussão, se não fosse, talvez até estudasse uma eventual apresentação. Mas para oferecer meu cliente, doutor Haddad, exposto ali, eu não quis só isso. Eu agradeço bastante a participação do Dr. Samir Haddad Júnior, advogado do Misael Bispo, esclarecendo, falando sobre, explicando por que o Misael não se apresentou ainda, vai aguardar os recursos, está aí a palavra, portanto, da defesa e questionando também o depoimento do Evandro, que foi dado à polícia. Obrigado ao Dr. Samir Haddad Júnior pelo telefonema, por conversar ao vivo aqui com a equipe do Hoje em Dia. Nós reforço para vocês, estamos recebendo o Márcio Nakashima, que é irmão da Mércia, e o Dr. Alexandre de Sá Domingues, que é advogado da família. Doutor Alexandre, muda alguma coisa para o trabalho da polícia, para o trabalho da justiça, o fato do Misael se apresentar ou não, muda alguma coisa? Olha, eu queria, como foi citado várias vezes pelo colega, dizer o seguinte: eu não seria conivente com nenhum tipo de tortura feita com a pessoa do Evandro ou mesmo com o Misael. Desde o começo, junto ao DHPP, pedi que fosse garantida a ele toda a tranquilidade no seu depoimento. O que foi colocado, viu, doutor Haddad, é que as provas, contra provas, não há argumentos. Ele entregou o Misael, isso é uma realidade. Com relação ao que o senhor está falando, de que ele não deve se apresentar, ou enquanto ele estiver, couber algum recurso, ele não deve se apresentar, isso o senhor vai desculpar, mas eu discordo. Há uma ordem judicial, isso é até contraditório, porque o senhor mesmo falou várias vezes que o seu cliente se apresentaria se fosse decretada a prisão. Se o senhor quer recorrer, entregue o seu cliente. Ele não se apresentando, o senhor sabe, está caracterizado como foragido. Isso não sou eu que estou falando, e não adianta o senhor falar no sentido contrário. Infelizmente, o seu cliente é sim foragido, há uma ordem judicial, e essa ordem judicial, segundo o doutor Olim, que preside o inquérito, era necessária e foi ratificado por uma autoridade judiciária. Então, nesse sentido, acho que nós, eu me coloco aqui como advogado, como senhor, nós devemos nos sujeitar a uma ordem judicial e devemos, se entendemos que ela é descabida, devemos buscar os meios legais para recorrer. Agora, não apresentar o Misael é um indicativo, infelizmente, de que ele teme. Não quer entregar para a Polícia Civil, para ele não ser execrado? Entrega para a Polícia Militar, ele não é policial militar reformado? Entrega para a Polícia Militar, vai para o presídio próprio para policiais militares. Certamente, o delegado, doutor Deolim, não vai se opor com relação a isso. Eu garanto ao senhor, o Evandro não foi torturado, eu acompanhei o depoimento que ele deu em São Paulo, e eu tenho informações de que tanto em São Paulo quanto em Sergipe ele foi ouvido com advogado. Se ele foi ouvido lá em Sergipe num final de semana, a culpa não é do delegado, a culpa é dele que fugiu para o sertão do Sergipe. Ele foi lá para um lugar que contava que nunca seria encontrado, mas pela solidariedade do povo, pela solidariedade das polícias, polícia de Alagoas, polícia de Sergipe, polícia de São Paulo, chegaram ao Evandro. Né? E o Evandro disse o que disse, porque foi confrontado pelas provas. Eu queria saber do Márcio Nakashima. Márcio, a gente acompanhou e acompanhamos numa reportagem agora que mostramos o seu empenho na investigação, inclusive participando ativamente disso. Em algum momento você sentiu que faltou eficiência da polícia nesse processo? Foi por isso a sua decisão de fazer uma investigação, de colaborar com a investigação? Por que você fez aquilo, Márcio? Zucatelli, é assim, eu acho que eu fiz o que qualquer irmão, qualquer pessoa, né, qualquer familiar faz por aquele que a gente gosta, né? Eu procurei pela Mércia até o último momento, acreditei que ela estava viva até a hora que eu encontrei o corpo. E eu discordei muitas vezes porque, infelizmente, a polícia já trabalhava com a hipótese dela estar morta. E eu não aceitava isso. Eu, fui até o último momento, procurei. Para mim não foi fácil, sabe, encontrar o carro. A única vez que eu temi ela estar morta foi quando encontrou o carro. Quando abri o carro, eu
achei que o corpo pudesse estar dentro. Foi realmente o único momento que eu não, sabe, que eu ali quase perdi a esperança. Mas quando os bombeiros, a polícia, os peritos lá abriram, viram que o corpo não estava no carro, aquilo, sabe, me deu nova esperança. Tudo aquilo foi renovado. Nós corremos, até naquela mesma noite, teve outras denúncias, nós fomos atrás, mas infelizmente no dia seguinte nós encontramos o corpo, né? O seu Roberto, que tem uma marina próxima lá, ele começou a circular com o barco e acabou encontrando o corpo, né? Mas assim, como eu coloquei os meus telefones, né, os meus celulares, né, nas faixas, nos cartazes, porque ela até então era desaparecida, muitas coisas, muitas denúncias, muitas informações vinham para a gente, para nós da família. E então a polícia trabalhou bastante, trabalhou bem, mas a gente sabe, porque por conta do efetivo eles não conseguem, né, acompanhar todas as denúncias. E eles estavam naquele trabalho, né, de telefone, de uma série de outras coisas. Então, eu fui atrás dessas denúncias. No que eu pude fazer, eu fui, mas tudo eu repassava para o Dr. Olim, né? Então, foi levantada essa hipótese de que né, eu estava brigando, que eu estava tudo... É porque eu não concordava com ele, com o Dr. Olim, com a equipe dele, de que a Mércia estava morta desde o primeiro momento. Tanto é que depois disso, né, eu até falei, a minha pressa era encontrar a Mércia. Infelizmente, nós encontramos na forma que ela estava, né, morta. E eu hoje pergunto se eu tenho pressa, se eu tenho... Não, a nossa pressa acabou. Nós só queremos que realmente a justiça seja feita, né? Eu queria até... Peço licença para rebater o que o doutor Haddad disse, porque uma certa vez eu não sabia que eu estava com ele numa entrevista, estava dando uma entrevista para uma TV, e aí dividiram a tela e estava do outro lado. E ele fez algumas afirmações que eu reclamei, e aí ele até pediu desculpa, falou, Márcio, você entendeu errado. E ele me disse o seguinte, eu sou pai, eu entendo o que vocês estão passando, e se a polícia tiver qualquer tipo de prova que incrimine o Misael, eu oriento ele a confessar, porque eu sou pai, eu tenho uma família, né? E o Misael, se tiver qualquer tipo de prisão, pedido de prisão, ele vai se apresentar. E hoje ele está fazendo tudo aquilo que ele disse que ele não ia fazer, né? Então, eu gostaria que ele, né, se colocasse no nosso lado, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer com a minha família, né? Infelizmente, veio acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, Zucatelli. Então, eu gostaria que, antes de mais nada, eu sei que o papel dele, ele ganha para falar o que está falando, é a função dele, mas eu queria que ele também, sabe, que se colocasse na posição de um ser humano, da minha família, o que a gente está passando, o que a gente vem sofrendo, e ele pensasse um pouquinho antes de fazer determinadas afirmações. É isso que eu gostaria. Eu agradeço bastante a participação do Márcio Nakashima, irmão da Mércia, família ainda num momento muito difícil, família que sofreu demais com o desaparecimento depois da confirmação da morte da Mércia, que agora acompanha as investigações. Agradeço bastante a participação também do Dr. Alexandre de Sá Domingues, o advogado da família, do Dr. Samir Haddad Júnior, o advogado do Misael, que entrou em contato com a gente, conversou aqui com o Hoje em Dia ao vivo.